Abram a Bíblia em Gênesis capítulo 37. Nós vamos falar sobre a mão invisível da providência de Deus, né? Deus, Ele é o Deus da provisão. E Ele está em todo tempo provendo coisas da nossa vida, sem que nós percebamos, né? Sem que você perceba, Deus tem te abençoado. E muitas bênçãos, muitos livramentos, muitas coisas que ocorrem na nossa vida, ocorrem sem a gente perceber. Mas com certeza, a mão de Deus está ali. Invisível. Você não vê, mas Deus está presente. E hoje, eu quero falar de uma história que é uma história épica de José. E essa história está repleta de implicações teológicas. Vale lembrar que José, ele é um tipo de Cristo do Antigo Testamento. Assim como Jesus foi amado pelo Pai, José também foi amado pelo Pai. Assim como Jesus foi rejeitado e odiado pelos seus irmãos, da mesma forma, José também foi odiado e rejeitado pelos seus irmãos. Da mesma forma que Jesus sofreu injúrias, sofrimentos, injustiças, José também sofreu injúrias, sofreu muita injustiça. Da mesma forma que Jesus foi exaltado pelo Pai, José também foi exaltado por Deus. A ponto do próprio Faraó dar a José o nome de Zafenate Paneia, cujo significado é o Salvador do mundo. Então, essa história, essa narrativa, há várias formas de nós enxergarmos o texto, mas eu quero te convidar nessa manhã a entender o texto do ponto de vista de Deus, porque é Deus que está por trás dessa história. Ele é o arquiteto, é Ele que faz o arranjo, é Ele o provedor da vida de José. Então vamos destacar aqui algumas lições importantes. Eu quero apresentar José para vocês. Talvez algumas pessoas aqui não conheçam o personagem dessa manhã. Quem foi José? O texto diz no versículo de número 2, que José, ele era um adolescente. Ele tinha 17 anos. E ele já trabalhava como pastor de ovelhas do rebanho do seu pai Jacó. E o José, além de ser um trabalhador, ele também tinha uma segunda função. Ele era o delator dos seus irmãos. Ele era aquele irmão que ficava dedurando os seus irmãos para o seu pai. O texto diz: esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos. E lá no final do versículo diz: ele não só apacentava, como ele também trazia más notícias deles a seu pai. Um comportamento bem típico de um juvenil, de um jovenzinho, né? Ele levava notícias dos irmãos mais velhos, os erros, né, que os irmãos cometiam, levava para os pais, né? Queimava os irmãos, né? Só que essa atitude desenvolveu nos irmãos mais velhos dele uma certa repulsa pelo caçula. Os irmãos começaram a ficar chateados, porque, poxa vida,
O José fica vendo os nossos podres e fica indo lá e contando para os nossos pais, né? Fica queimando o nosso filme. E lembre-se que os irmãos de José não eram brincadeira. Lembre que eles praticamente cometeram um crime de uma chacina no capítulo anterior. 2 capítulos atrás, eles mataram os homens de toda uma cidade. Então, assim, não era brincadeira. Agora, no verso de número 3, além de ser um jovem trabalhador de 17 anos, pastor de ovelhas, o José também, ele era o filho predileto de Jacó, né? Então, o texto diz que o Jacó amava mais a José do que a todos os seus outros filhos. Olha aí. O texto retrata José sendo alvo do amor preferencial do seu pai. Então, esse amor de Jacó por José transformou-se em favoritismo. Então ele tinha algumas regalias. Sabe aquelas regalias que o Rafael tem com a sua mãe? Era exatamente essa história aqui, né? Então, às vezes na família tem disso, né? A mãe tem uma certa preferência por um filhinho, né? Do coraçãozinho dela, né? Então o José, o Jacó, ele não fazia questão de esconder esse favoritismo, a ponto do texto dizer que o pai, o Jacó, havia feito túnicas de mangas compridas para o filhinho preferido. Os outros filhos não tinham túnicas de mangas compridas. As túnicas dos outros filhos eram de mangas curtas, porque quando se fazia roupa para o trabalho, as túnicas tinham que ser curtas, para não atrapalhar na execução dos trabalhos. Então todos os irmãos tinham aquele macacão curto, que era para trabalho. Mas o bonitinho, o favoritíssimo, José, ele tinha túnicas de mangas compridas, ou seja, não eram túnicas para trabalho, eram túnicas para desfilar, passeio. Então, imagina vocês, o Jacó não escondia que o José era o favorito. E aí diz o texto no verso de número 5, que para piorar mais ainda, ele tem 2 sonhos. E nesses 2 sonhos, que não é fruto de um delírio da juventude, mas foram sonhos proféticos, revelação de Deus para a vida dele. Nesses 2 sonhos, ele vê todos os irmãos prostrados diante dele. Poxa, os irmãos que já era barraqueiro, era de arrumar treta, os irmãos que já haviam matado todos os homens daquela cidade de Siquém, agora encontram um novo rival dentro de casa. Eles odeiam o José. E ainda o José chega e fala assim, quer saber do mais? Deus me mostrou que todos vocês um dia vão se curvar diante de mim. Tá bom assim para vocês? Então vocês fiquem pianinho aí. Não vem se crescer para cima de mim não. Porque Deus é comigo. Papai e mamãe também é comigo. Então eu estou protegido. Estou com o corpo protegido. Esses sonhos de José tornaram-se pesadelo na vida dos seus irmãos, a ponto dos seus irmãos passarem a odiar mais ainda o José.
mais ainda. E aí então diz no verso de número 11, que esse ódio levou os irmãos a nutrirem na sua alma um certo ciúme pelo relacionamento do pai com o filho. Seus irmãos lhe tinham ciúmes, e o ciúme é um sentimento destrutivo. O ciúme revela 3 anomalias, 3 sintomas. O primeiro sintoma é que o ciúme, uma pessoa ciumenta, vê no outro o que não existe. O segundo sintoma é que a pessoa ciumenta aumenta no outro o que não existe. E o terceiro sintoma é que uma pessoa ciumenta procura achar no outro o que não existe. E aí, nós jamais devemos ter ciúme das pessoas que Deus tem levantado para ser usada nos seus propósitos. O José seria levantado por Deus para uma grande obra, mas os seus irmãos não viram isso com bons olhos. Eles olhavam para José e eles enxergavam tudo menos Deus. Eles enxergavam um menino folgado, um X9 que ia levar a informação para os pais dos erros dos irmãos. Eles enxergavam José como mimado, preferencial. Eles enxergavam tudo em José, menos Deus. E aí diz o texto então, no verso de número 12, que os irmãos de José saíram para apacentar o rebanho nos campos, e o Jacó mandou José atrás dos irmãos. E aí então José sai, ele é enviado pelo pai para procurar os irmãos, e o texto diz que ele encontra uma pessoa e diz assim: olha, não apacenta os teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu José: eis-me aqui, papai. Disse-lhe Israel: vá agora, meu filho, vá de encontro aos teus irmãos, vai de encontro ao rebanho, e por favor, traze-me notícia dos seus irmãos. Eu quero saber aonde eles estão, quero saber se eles estão bem. Agora, o Jacó, ele sabia do ciúme e do ódio dos seus outros filhos pelo caçula. E mesmo assim, ele envia o caçula para ir atrás dos irmãos. Então José, mesmo sabendo que era odiado pelos seus irmãos, ele vai atrás dos seus irmãos. Os irmãos viram o José de longe, e aí o que eles fizeram? Vamos armar uma conspiração contra o caçula. José, ele não tem uma boa recepção dos seus irmãos. O texto diz que quando os seus irmãos viram ele de longe, conspiraram para o quê? Para o matar. E dizia um ao outro: olha lá, já vem o sonhador. Lá vem o preferido do papai. Aquele que sonhou, aquele que viu todos nós de joelhos. Aquele que teve uma visão de Deus que seria o nosso chefe. Olha ele vindo aí. Vamos, pois, e matamos ele. Logo que chegou José a seus irmãos, o que os irmãos fizeram? Primeira coisa, deixaram ele nu. Tiraram-lhe a túnica de mangas compridas. Essa túnica pertencia
perturbava os irmãos de José. Causava-lhe um enorme desconforto. E aí então diz o texto que eles deixaram o menino nu. E no verso 24, estando ele nu, sem as túnicas, o que eles fizeram? Olha a crueldade. Lançaram o menino numa cisterna vazia e sem água. Ou seja, olhando para essa história, por um momento, nós temos a impressão de que a maldade parece prevalecer sobre o bem. Por um momento, eu tenho a impressão de que o ódio parece alcançar vantagem sobre o amor. Por um momento, eu olho e vejo que a injustiça parece que ganha força em relação à retidão. O menino está tendo um fim terrível, lançado numa cisterna, nu, sem poder comer, sem poder beber água, um poço fundo. E os irmãos de José, eu pergunto a você, lançaram o menino na cisterna por qual razão? Por ciúme, por inveja. Vamos matar os sonhos desse jovem. Eu quero ver esse sonho se cumprir agora, na sua vida, agora que você está no buraco. Quantas famílias, enquanto eu estou pregando, você talvez deva conhecer. Quantas famílias onde os pais, sem sabedoria, jogam filho contra o outro. A semelhança de José, filhos que já não conseguem falar mais irmão com irmão, estão em disputas por herança. Filhos que só conseguem conversar com a intermediação de um advogado. É terrível. E aí diz o texto também, meus irmãos, que com uma insensível diferença dos irmãos de José, eles sentam-se para comer pão, enquanto o irmão está com fome, num buraco, sem água, e os irmãos estão lá. Olha, meus irmãos, essa história me ensina que a conspiração, o ódio, a inveja, faz com que você desvalorize o ser humano. Porque o preço de um escravo, na época, era 30 moedas de prata. E o José, tão desvalorizado pela família, tão desvalorizado pelos irmãos, que os irmãos vendem ele por 20 moedas de prata. Menos do que era o preço de um escravo. Então, os irmãos de José aqui, de forma desumana, entram para o tráfico de seres humanos. Vão fazer o tráfico do próprio irmão. Vendem o irmão para uma caravana de ismaelitas que estão passando e falam: olha, nós temos menos do que um escravo aqui.
Está na promoção, está no Black Friday, 20 moedas você leva ele. Para nós, ele não é nosso irmão. Para nós, ele é uma mercadoria. Ele é um produto. Você teria coragem de fazer isso com uma pessoa da sua família? Você teria coragem de entregar o seu irmão para o tráfico? Fala assim, olha, está aqui o meu irmão, estou entregando na mão do tráfico, pode fazer com ele o que vocês quiserem. Você teria coragem? Pois bem, os irmãos de José fizeram isso. E aí diz o texto então, como explicar para o pai o desaparecimento do caçula? E aí no verso número 31, então, o que eles fazem? Olha aqui a mente maligna. Veja como que, né, os irmãos vão planejando a maldade contra o caçula. O texto diz que eles pegaram a túnica de José. José foi vendido nu, no mercado de escravo. Eles pegam a túnica, matam um bode, molham a túnica, encharcam ela no sangue do bode, e aí, agora eles têm um álibi. Agora eles podem chegar para os pais e dizer o seguinte, olha, papai, infelizmente, está aqui ó, a prova do crime, ó. O José, o nosso irmão querido, a gente sente tanta falta dele. O José foi estrangulado por um animal. Saiu um urso, sei lá, uma onça, um leão, seja lá quem for, uma hiena, sei lá. Saiu um bicho lá, pegou ele. Está aqui, ó, as túnicas, está aqui, ó, cheio de sangue. Quando a gente chegou, já não tinha mais jeito. Dois 2000 anos atrás, houve um homem em Jerusalém que foi vendido por 30 moedas de prata, valor de um escravo. Depois que ele sofreu açoites, cusparada no rosto, as suas túnicas manchadas de sangue, não de sangue de bode, mas do próprio sangue dele. Da mesma forma que José foi ultrajado, humilhado, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo também foi humilhado. Mas a humilhação de Jesus, a morte de Jesus, o sangue de Jesus nos salva, nos dá vida eterna. E toda essa humilhação que esse jovem está sentindo aqui, que passou aqui, vai servir para lá na frente Deus usar ele para salvar os seus irmãos. Por isso que o José é um tipo de Cristo no Antigo Testamento. E aí diz então no verso de número 33, o Jacó já estava com 108 anos, e esse foi o luto mais doloroso da sua vida. Ele reconheceu a túnica e disse, de fato é a túnica do meu filho. Um animal selvagem talvez tenha comido ele. Certamente ele foi despedaçado. Então José rasga suas vestes. Rasgar as vestes era um ato de revolta. Tipo assim, eu não estou acreditando que o meu filho foi comido por um bicho.
Ele se coloca um pano de saco. O pano de saco significa humilhação. Eu estou sendo humilhado nesse momento de receber essa notícia. E aí, ele se lamenta pelo filho por muitos dias. Quando você olha para essa história do ponto de vista humano, talvez você fale assim, pastor, Jacó está colhendo o que plantou. Porque o Jacó também foi um trapaceiro, enganou seu pai, mentiu para o seu irmão. Esse Jacó não era florzinha que se cheire. Ele era terrível. Então, olhando essa história pelo ponto de vista humano, você fala, quer saber da coisa? Esse Jacó que semeou indiferença na família, no coração dos filhos, agora ele está colhendo o que plantou. Mas se você desviar o seu olhar e olhar essa história do ponto de vista divino, você vai ver que está tudo seguindo os desígnios de Deus. Os planos de Deus. Nada aqui está solto nessa história. Deus é que está com as rédeas nas mãos. E mais para frente, quando a gente avançar mais na história de José, vocês vão entender o que Deus fez na vida desse jovem e como Deus o preservou. Então, Jacó está lamentando a vida do filho, quando os irmãos chegam para o consolar. Olha, você queria ter uns irmãos assim ou não? Hã? Os irmãos chegam, papai, olha, todos os seus filhos, até as mulheres, todas as suas mulheres foram consolar ele. Pois é, pai. Justo o José, pai. Que perda. Que tragédia. Puxa, como nós gostaríamos de estar lá para protegê-lo. Agora vão consolar o velho. Irmãos, o pecado sempre levará você para mais longe do que você gostaria de ir. Eles atravessaram a fronteira aqui, irmãos. O pecado sempre vai reter você por mais tempo que você gostaria de ficar. O pecado sempre custará mais caro a você do que você esteja disposto a pagar. Então, todos os filhos foram consolar o pai, mas é um falso consolo. O texto diz que o Jacó, ele se recusa a ser consolado. Ele chora e ele diz, eu irei até a sepultura do meu filho. Irmãos, eu fico pensando assim, né, no Jacó. Eu acho que ele chegou aqui no ápice do desgosto. Aqui já não serve mais Gardenal, Rivotril, agulhas de acupuntura, tratamento com psicanalista. Aqui agora, o cara chegou no fundo do poço. É muito desgosto. Meu filho preferido. Só que o velho não está sabendo de nada. Ele não está sabendo de nada. Para ele, o filho foi despedaçado por um animal. De fato, ele foi despedaçado, não por um, mas por uma dúzia de animais, que eram seus irmãos. E aí diz o texto, então, no verso 36,
enquanto Jacó chora pelo seu filho. Agora procure enxergar a história e veja a invisível mão de Deus agindo. Por quê? Porque a caravana que comprou o José por 20 moedas de prata, vendeu o José para quem? Potifar. Quem era o Potifar? Era o chefe, era o comandante da guarda do faraó. Era alguém da confiança, alguém do palácio real. Ele não foi comprado por uma família em vulnerabilidade social. Ele é comprado por uma família rica. O comandante da guarda desfrutava de muitos privilégios. Então, ele vai ser levado para o Egito, aquele menino nu, sem as túnicas, lançado num buraco, numa cisterna, sem água, passando fome. Ele vai ser levado ao Egito e Deus fará dele o segundo maior no Egito. Ele ficará atrás apenas do faraó. Antes de Deus colocar o José num lugar de honra, Deus o permitiu que ele fosse para o deserto da prova. Se esse mecanismo estiver certo, saiba você que antes de Deus colocar você numa posição de honra, Ele vai permitir que você vá para a salinha da prova. Aí você está na prova, você está com sede e não tem água. Você está com frio e não tem roupa. Você quer o abraço da família, todo mundo te odeia. Na prova, você faz a entrevista, o entrevistador fala na tua cara, a vaga não é tua. Na prova você está louco para casar, para arrumar um namorado, o cara vira para você e fala, não quero mais. Olha, se você quer ser honrado por Deus, esteja preparado para dias de prova. Aqui fica claro que a mão de Deus agiu nos bastidores dessa história. Os irmãos acharam que estavam fazendo um grande negócio. Nos livramos do problema. Nos livramos do caçula. Nos livramos desse favoritismo. Fizemos um baita negócio. Mas por trás está lá o plano de Deus. Irmãos, nos planos de Deus não há acaso. Nos planos de Deus não há sorte. Nos planos de Deus não há azar. Nos planos de Deus há a soberana vontade de Deus. Você vai chegar até o lugar que Deus queira que você esteja. Não cobice para você coisas que Deus não reservou para você. Contente-se com Deus. Porque você não tem que ter medo de perder emprego, você não tem que ter medo de contrair uma doença, você não tem que ter medo de passar por dificuldade. Não! O único medo que nós devemos ter é o medo de
Deus ficar ausente da nossa vida. Porque se Deus se ausentar da minha vida, a minha vida vai ser uma tragédia. O texto bíblico diz que o meu estado fica 7 vezes pior. Olha, imagina que eu já era uma tranqueira. 7 vezes pior. Imagina aonde o diabo vai levar você. Então, meus irmãos, Deus usou o Potifar. E chega na casa de Potifar, quem é que se apaixona por José? A diaba da esposa do Potifar. Sempre tem uma diabinha, né? Sabe, lá, vai na academia, aí tem aquelas diabinhas que tá lá, né? Olhando assim, né? Aí você, né? Aí você vê aquela história e fala, meu Deus, eu com a minha mala acabada em casa, que prova, que luta. Mas é o cão chupando manga, tá ali. Então, o José chega na casa de Potifar. Deus usa a casa de Potifar como um centro de treinamento para José. Ali ele aprende a ser um líder. Ali ele aprende a ser um gestor. E da casa de Potifar, José sai um vencedor. Até hoje, eu já fui 2 vezes ao Egito. Até hoje, quando você chega no Egito, o povo egípcio tem uma reverência profunda por José. José no Egito é respeitadíssimo. 2 judeus, Moisés e José, são respeitadíssimos no Egito. Porque o legado que ele vai deixar para o Egito é tremendo. Então, eu quero concluir essa história da seguinte maneira. Está na prova? Está na luta? Está deprimido, deprimida? Está angustiado, angustiada? Perdeu a esperança? Você está se vendo num buraco, numa cisterna? Você está totalmente nu, vulnerável? Está com medo do futuro? Está com medo de morrer? Está com medo de viver? Eu quero dizer uma coisa para você. Se você estiver passando por uma prova, e se a prova estiver difícil, porque tem provas que são difíceis mesmo, não se preocupe. Porque as mãos invisíveis de Deus estão na tua vida, na tua história, te conduzindo para um patamar que talvez você nem imagina. Talvez Deus vai te levar para outros lugares. Talvez Deus vai abrir portas que você vai falar, meu Deus, eu não acredito que Deus abriu essa porta para mim. Talvez Deus tenha um mimo para você, algo reservado. Talvez Deus vai te dar um galardão muito grande. Talvez Deus vai assim te levantar, sabe, como um grande líder na tua empresa, na tua casa, com os teus amigos. Irmãos, ninguém chega no topo sem passar primeiro pelo vale da sombra da morte. E você não desanime. Não desanime. E quando você chegar num determinado lugar, você olha para trás e fala assim, Deus, eu não mereci estar aqui. Mas já que estou, né? Para cima de Moá, não. Agora eu vou aproveitar. E aproveite, irmãos. E aproveite. Se Deus te colocou no lugar de honra, Deus está te honrando, Deus está te abençoando, Deus está mandando um cliente para a tua empresa, você é professora, Deus está te abençoando na escola, você é manicure, é cabeleireiro, Deus está abençoando o seu salão, então aproveite e desfrute, mas nunca se esqueça do Senhor. Feche os olhos, vamos orar.